Nós vamos abrir a nossa Bíblia, meus queridos irmãos, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 17, e nós vamos ler juntos somente a parte A do versículo de número 24. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 17, e o versículo de número 24. Todos acharam? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem não achou, diga espera, irmão. Espero. Amém. Está escrito assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Até aqui. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, para nesta noite discorrermos sobre esse texto do profeta Ezequiel, me traz uma preocupação muito grande, porque o livro do profeta Ezequiel, ele é quase num todo profético. Nós sabemos e conhecemos bem a história bíblica, que Ezequiel ele é o penúltimo dos profetas, chamados profetas maiores, os profetas que tiveram mais destaques, exercendo a função que Deus tinha desempenhado a eles, que era de emprestar o ouvido a Deus e a boca ao povo. Ezequiel foi um homem que levou à risca os preceitos ou a incumbência de Deus para profetizar ao povo que estava vivendo no exílio babilônico. Nós sabemos também que o livro do profeta Ezequiel ele é composto de 48 capítulos, 1273 versículos. É um livro maravilhoso que toca, que choca a nossa alma quando nós começamos a ler este livro. A palavra-chave ou as palavras-chave do livro do profeta Ezequiel são as palavras filho do homem, usada 93 vezes da parte de Deus para com o profeta. O profeta Ezequiel era um profeta que profetizava sem temer o homem, sem temer os governantes daquela época, porque o povo de Israel estava vivendo em cativeiro, e quando ele ouvia a voz de Deus, quando ele ouvia o mandado de Deus para profetizar, ele profetizava sem medo. Tanto é que desses 1273 versículos do livro do profeta Ezequiel, 821 são versículos de profecia que Ezequiel estava entregando ao povo de Deus. 65% do livro do profeta Ezequiel é um livro profético, um livro onde ele estava sendo usado poderosamente, literalmente, por Deus para falar ao povo de Deus. O profeta Ezequiel, irmãos, ele tinha duas incumbências, ou seja, dois propósitos de profetizar ao povo de Judá e o povo de Israel naquela época. O primeiro propósito era tentar convencer os judeus mais velhos que eles tinham se apostatado da fé. Eles tinham deixado de lado os caminhos, ou seja, o caminho do Senhor. Eles tinham se esquecido de Deus, tudo aquilo que Deus tinha ensinado, toda a lei, todo o estatuto, toda a adoração que Deus requeria daquele povo, eles estavam vivendo muito longe daquilo que era o propósito de Deus. E Ezequiel estava tentando lembrar aquele povo, ou seja, que eles tinham se esquecido dos preceitos de Deus. O segundo propósito das profecias de Ezequiel era que ele tinha que lembrar os remanescentes de Israel que, não sei, mais cedo ou mais tarde, Deus viria com um tempo de restauração para aquele povo. Eles não iam viver o resto de suas vidas
cativo em Babilônia, mas Deus em um tempo se levantaria do seu trono e tiraria aquele povo de lá. Eu tenho uma mensagem de Deus para abrir este momento de mensagem gloriosa da palavra de Deus. Deus não vai deixar você na situação em que está vivendo pelo resto da tua vida. Antes, porém, o Senhor trará providência para a tua vida. Aleluia! E neste capítulo que nós entraremos em questão, ou neste versículo que nós vamos aprender nesta noite, tem algumas verdades aqui que nós precisamos saber, irmãos. Tem algumas verdades aqui que precisam ser impetradas aos nossos corações. Deus estava usando o profeta para dizer que um novo tempo surgiria para aquele povo. Deus fala de uma maneira alegórica, comparando os seres humanos, ou aqueles judeus naquela hora, com árvores. E ele disse assim: olha, todos terão que saber que eu, Senhor, eu faço cair a árvore alta, e eu faço crescer bem alto a árvore baixa. Deus estava comparando a humanidade naquela hora com uma grande floresta, ou comparando eles de uma maneira alegórica com árvores, e eu comecei a procurar e tentar a entender, e preocupado, buscando a Deus para que o Senhor me explicasse e esclarecesse o propósito dele neste versículo. E o Senhor estava dizendo para mim: olha, meu filho, realmente eu comparei toda a humanidade, eu quero aplicar a este dia de hoje como árvores ou como florestas. Sabe o que é, irmãos? Não é muito difícil você achar uma árvore alta por aí. Não é muito difícil você achar uma árvore baixa também. Sabe o que é árvore alta? Eu quero que você entenda nesta noite. Árvore alta é um tipo de pessoa que tem uma personalidade orgulhosa. Árvore alta é o tipo de uma pessoa que pensa que por cima dela só avião e mais ninguém. Árvore alta não é muito difícil de esbarrar por aí hoje nas igrejas. No mundo tem árvore alta. Tem pessoas que no mundo menosprezam as outras pessoas. Pessoas que no mundo, por haver um poder aquisitivo maior que as outras, por haver uma vida financeira mais sustentável do que as outras, elas são árvore altas e se sentem maiores do que as outras. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo também existe este tipo, este modelo de pessoa. E na Bíblia nós encontramos também um modelo de árvore alta. A história vem dizer no livro de Daniel que houve um rei muito poderoso para a sua época, um rei que começou a conquistar tudo, um rei que começou a conquistar os reinados, as nações vizinhas. Tanto é que conquistou a Israel e levou a Israel para viver sob o seu comando, sobre o seu reinado por 70 anos. Esse rei chamava-se Nabucodonosor. Foi um rei que cresceu e cresceu em soberania, em poder, que começou a conquistar de maneira grandiosa. Mas de repente Deus deu um sonho para ele. Daniel foi lá e interpretou aquele sonho. Mais uma vez o Senhor veio a ele outra vez de sonhos. E neste sonho agora o Senhor estava falando de maneira mais direta com ele. Deus mostrou uma árvore que crescia e a sua copa chegava até o alto. Mas quando de repente um sentinela ou um anjo vinha e mandava cortar essa árvore e ela caía. Hoje em dia, irmãos, na igreja há pessoas que estão crescendo muito, mas crescendo de uma maneira boa não. Há pessoas que estão pensando que estão por cima da carne seca. Pessoas que pensam que só porque falam um pouquinho mais de língua estranha, ou porque pregam um pouquinho melhor do que as outras, porque louvam um pouquinho melhor, eu sou bom, eu sou a boa. Negativo. Se Deus não tiver misericórdia de nossas vidas, se a graça do Senhor não incorporar as nossas vidas, nós não chegaremos a lugar nenhum.
Aí sabe o que aconteceu? Daniel foi e interpretou aquele sonho e diz: olha, rei, eu queria que fossem os seus adversários, mas não é, rei, é o Senhor. Deus, Ele te colocará por terra, rei. Vai chegar a hora que o Senhor vai ter que reconhecer que o único que tem poder, o único que pode ser louvado, o único que pode ser honrado é o Deus Altíssimo e Soberano. Deixa, irmão, alguém pensar que está por cima, deixa alguém pensar que pode alguma coisa, porque mais cedo ou mais tarde, Deus, Ele se manifestará mostrando que o único que tem poder é Jeová, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Este rei, ele era ousado. Diz a história que ele mandou construir uma estátua muito grande, de 27 metros de altura, toda de ouro, tinha 2,70 de largura. Ele convocou os oficiais de Babilônia para que ao som dos instrumentos se prostrassem e adorassem a estátua que tinha sua imagem. Lá tinha 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram servos de Deus. Ao som da trombeta, sobre o decreto do rei, eles não se prostraram diante daquela imagem. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que nós aprendemos com isso? Essas pessoas que têm deixado que o orgulho tome conta do seu coração, meus irmãos, vão querer que nós, servos de Deus e servas de Deus, nos prostremos diante deles, mas nós sabemos e temos o conhecimento que nós só temos que prostrar diante de um que pode, que faz e que tem todas as coisas, e este é o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Sabe o que aconteceu com esse rei? Passaram-se alguns dias, ele foi derrotado e ele foi lá para o campo como um boi comer capim. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Deixa te humilhar, irmão. Deixa afrontar você, deixa te perseguir. Deixa levantar uma difamação contra a tua vida. Deixa inventar mentiras contra a tua vida. Falem o que quiser, falem o que quiser, falem contra a tua vida, contra a vida da tua família. Deixa o orgulho entrar nos corações e as pessoas pensar que é alguma coisa, porque mais cedo ou mais tarde Deus, através da tua palavra, Ele diz: sou eu, Senhor, quem faço cair a árvore alta. Deus vai colocar por terra. Vai colocar. Pode esperar que vai cair, irmãos, pode esperar. Eu não quero ver o tombo de ninguém, eu não estou rogando praga para que crente comece a cair. Mas sabe o que acontece? Sabe o que nós percebemos nos dias de hoje? Há muitas pessoas que estão bem, começam a pregar a palavra de Deus, e Deus começa a usar de maneira especial, de maneira gloriosa, e essas pessoas começam a se envolver de uma maneira tal na obra de Deus, e começa a ficar conhecido, começa a pregar todos os dias, quando de repente chega ao nosso conhecimento que essa pessoa está desviada, ou que caiu. Sabe o que é isso? É orgulho. Sabe o que é isso? É árvore alta, e a árvore alta o Senhor fará cair, a árvore alta o Senhor colocará no chão, para ser glorificado o seu nome. Aleluia. Agora tem um porém, meu querido. Ele faz cair a árvore alta, mas Ele faz crescer a árvore baixa. Tem árvore baixa aqui nesta noite? Eu, Senhor, faço cair a árvore alta, mas eu faço crescer a árvore baixa. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz crescer, quem faz produzir, quem levanta é Deus. E quando Ele levanta não tem conversa, irmão. Quando Ele levanta o ser humano para fazer a tua obra, não tem argumento, não tem decreto que possa parar, porque quem levanta é Ele. Houve na Bíblia um moço que tinha aproximadamente 17 anos de idade. Esse moço era obediente ao seu pai. Esse moço, ele tinha a graça de Deus na sua vida, mas ele era esquecido
até mesmo pela sua família. Esse moço vivia no meio do pasto, cuidando de ovelhas, enquanto a sua família comia do bom e do melhor, ele se envolvia a cuidar das coisas do seu pai. Os seus 3 irmãos mais velhos foram para uma guerra contra os filisteus em Israel, e faziam 40 dias que eles estavam lá naquela batalha. Derrubou tudo aquilo que o seu pai havia mandado e foi em direção ao exército do Senhor que estava lá naquela batalha. Chegando lá, ele entregou o que tinha de ser entregado, e quando ele já estava indo embora, ele ouviu uma voz, que era uma voz como um som de trovão, dizendo: ei, não há homem em Israel para lutar comigo. Ele ouviu aquilo, irmãos, e voltou para trás. E ele perguntou: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Explicaram para ele toda a situação, e ele, corajoso que era, logo se prontificou para ir lá guerrear contra aquele gigante. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Árvore baixa tem coragem. Árvore alta, ela até pensa que ela é alguma coisa, ela incha, ela estufa o peito, ela pensa que é, mas a árvore baixa ele não demonstra, mas quando ele se mete numa batalha, ele só sai quando a vitória estiver nas mãos dele. Tem árvore baixa aí? Aleluia! E de repente, irmãos, chegou ao conhecimento de Saul, que era o rei naquele momento, que Davi estava querendo ir lá lutar contra o gigante Golias. Saul pergunta quem era aquele moço, e as pessoas explicaram para ele quem era, e ele manda levar ou trazer o moço até ele. Levaram o menino até Saul, e o menino pediu: olha, rei, me permita que eu vá lá e lute contra esse incircunciso. Ele disse: não, meu filho, ele já é guerreiro desde a sua mocidade. Você ainda é novo, não tem nem idade para se alistar no exército. É melhor você ir embora para sua casa e dar satisfação ao seu pai daquilo que você veio fazer. O menino toma toda a cena naquele momento e diz para o rei: rei, o senhor por um acaso conhece um urso? O rei disse: conheço. Pois é, rei, eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai, quando de repente um urso veio e abocanhou uma das ovelhas de meu pai. Eu fui lá, grudei na juba daquele leão, dei alguns golpes nele e tirei a ovelha de dentro da boca daquele leão. Por um acaso, rei, o senhor conhece um urso? Conheço. Pois é, rei, outro dia eu estava lá também, tomando conta das ovelhas de meu pai, quando de repente o urso veio outra vez e abocanhou uma das ovelhas. Eu fui lá, dei alguns golpes naquele urso e tirei a ovelha que era do meu pai de dentro da boca daquele urso. Permita-me, rei, que eu vá lá e lute contra aquele gigante. Por certo, o mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, me dará vitória contra esse incircunciso. O rei não tinha mais argumento, irmão, ele não tinha mais o que fazer. Ele viu realmente que o Senhor era na vida de Davi. Eu quero te dizer nesta noite, quando alguém perceber que Deus é na tua vida, não vão te parar mais, não vão mais barrar o teu ministério, não vão mais barrar a tua vida, porque Deus tem te chamado. A árvore baixa é para te levantar na face da terra. Aleluia! A Bíblia diz que ele passou no riacho, pegou 5 pedrinhas. De acordo com os estudiosos, essas pedras, elas tinham o tamanho de uma bolinha de beisebol, eram redondas. Ele colocou na sua bolsinha de pastor e foi até o gigante. Chegando lá, irmãos, estava lá aquele homem de 2,90 metros de altura. A Bíblia vem dizer que ele tinha uma escama, ou seja, ele tinha uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. A lança que ele tinha em suas mãos, a ponta dela, que era de ferro,
pesava 7,2 kg. Se lançara de uma certa distância e acertasse o peito de Davi, abriria todo o peito daquele menino. Mas Davi olha para ele olha para Davi e dá um sorriso e diz: por um acaso sou eu um cão, para que você venha a mim com pedaços de pau? Davi, como era corajoso, olha para ele, bem no fundo do olho dele, e diz assim: você vem a mim com escudo, você vem com lança, você vem armado, gigante, mas eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? Pode se levantar a doença, a enfermidade, a perseguição, pode se levantar o desemprego, tudo e qualquer sorte de maldade contra a tua vida. Você não vai, não é com a tua própria força, você não vai com o teu diploma de teologia, você não vai com o teu poder aquisitivo, não, você vai em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que nos dá vitória. Diz a Bíblia que Golias começou a correr diante de Davi. Ele pegou uma pedra da sua bolsinha, colocou na sua funda e começou a rodar. Quando ele ouviu a ordem de Deus, ele soltou. Pegou bem na testa de Golias. A Bíblia diz que pega na testa de Golias e ele cai com seu rosto ao chão. Eu li esse versículo e quase que eu pirei, irmãos. Sabe por quê? Os peritos bíblicos vêm dizer que a pedra que Davi lançou na testa de Golias, ela alcançou a velocidade de 160 km por hora. Uma pedra lançada de frente a 160 km por hora derrubaria aquele gigante para trás. E eu comecei a perguntar: Senhor, por que o gigante caiu para frente? Tem coisa que a gente não entende, a gente quer entender, são os porquês da vida. Aí Deus disse assim para mim: meu filho, o que derrubou o gigante não foi a pedra que Davi jogou. O que derrubou o gigante foi os meus dedos, a minha mão que estava com Davi. Eu acho que você não entendeu, irmão. Sabe por que você passou no vestibular? Não é a sua intelectualidade. Sabe por que você está numa vida financeira boa? Não é porque você é o bom, ou porque você é o tal, porque você estudou mais do que alguém. Sabe por que Deus está te usando desta maneira? Não é porque Deus olhou de uma maneira diferente para você, não. É a graça infinita, misericórdia do nosso Deus. Tudo que tem acontecido na tua vida, todas as vitórias que Deus tem te dado, é porque Ele está contigo. Árvore baixa. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, irmãos, mas há uma presença gloriosa de Deus neste lugar. Meus queridos irmãos, Deus me tirou de um mundo, ou seja, de um saco de lodo horrível. Eu cheguei a me afastar da presença de Deus por alguns dias. Eu sofri um acidente de moto, fiquei 14 dias no hospital. Mas no terceiro dia, na UTI, quando eu comecei a cair em si de novo, porque eu fiquei meio abobado com a batida, a primeira coisa que eu lembrei é que eu estava longe de Deus. E lá naquela UTI daquele hospital, 3 horas da manhã, eu levantei a minha voz e disse: Deus, me dá uma nova oportunidade. Sabe o que Deus fez? Eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus para você. Aleluia! Desde esse dia para cá, irmãos, eu não parei mais. Quase todos os dias nós estamos pregando a palavra de Deus, pela sua infinita misericórdia. E eu não admito que pessoas entrem em um culto de adoração a Deus de uma maneira e saiam da mesma maneira, sem deixar Deus realizar algo em sua vida. Nós estamos em um culto de adoração ao Deus de Israel. Ele faz cair a árvore baixa.
mas Ele faz levantar também, ou seja, Ele levanta, Ele dá o crescimento à árvore baixa. Eu quero chamar você aqui à frente, árvore baixa. Eu quero orar pela tua vida aqui hoje. Sabe, irmãos, que a árvore baixa ela é esquecida. Quase ninguém lembra de árvore baixa. Árvore baixa, as pessoas se reúnem, se alegram, fazem aqueles churrascos maravilhosos, mas a árvore baixa está de canto, esquecida. Davi estava vivendo esta situação, mas chegou um tempo na vida de Davi, que Deus olhou para ele e disse: chegou a tua hora, meu filho, chegou o teu momento, chegou a tua vez, chegou o teu tempo. Pastor, o Senhor manda te dizer nesta noite, o Senhor te fez uma promessa há muito tempo, a qual o Senhor já tem até esquecido, mas chegou o tempo de Deus começar a cumprir a promessa na tua vida. Chegou a hora que Deus vai começar a abrir os caminhos que estão fechados, para cumprir a promessa que Ele te fez há tempos e anos atrás, e o Senhor só está de pé até hoje, porque joelhos se dobraram em favor da tua vida. Aleluia! Onde está você, árvore baixa? Aonde está você que está esquecido, que está no canto? Aonde está você que já não é usado mais? Aonde está você que Deus hoje vai te pegar? Deus te encontrou neste lugar hoje, e não passa desta data, não passa desse dia hoje. Deus, Ele vai mudar o rumo, a história da tua vida. Eu sei que tem árvore baixa aqui hoje. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui hoje pensando que seria o último culto, a última vez. Pensaram que daqui não daria mais para caminhar. Pensaram que não prosseguiriam mais na presença de Deus. É para você hoje que Deus tem preparado este momento para segurar em tuas mãos e dizer: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu quero orar pela tua vida hoje, irmãos. Eu quero orar por você. Você que se encontra sem uma perspectiva de vida, sem uma luz lá no fundo do túnel. Onde está você, árvore baixa? Ou aqui só tem árvore alta? Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, crente, porque Deus vai começar a tocar a vida de pessoas aqui neste lugar. Pode vir, irmãos, eu sei que tem, pode vir. Pode vir. Aleluia. Deus vai mudar a história de pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui nesta noite, irmãos. Eu não posso nada, eu não faço nada, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Eu quero que Deus hoje venha abrir as janelas do céu em favor dessas vidas que estão aqui. Eu quero que Deus hoje venha tocar de uma maneira especial a vida de cada um aqui hoje. Aleluia. Faz 3 dias hoje, irmãos, que eu estou pregando direto. Preguei sábado. Ontem eu preguei 2 vezes, de manhã à tarde, e saí ainda à noite para acompanhar um amigo que ia pregar a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Porém, eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. Há 2 semanas atrás, eu estava em São Luís do Paraitinga pregando a palavra de Deus. E quando eu perguntei na igreja se havia alguém que não era batizado com o Espírito Santo, um moço de 15 anos de idade levantou a sua mão. Com mais pessoas, havia várias pessoas que levantaram a sua mão. E eu perguntei: vocês querem serem batizados com o Espírito Santo? Aquelas pessoas disseram que queriam. Eu chamei à frente para orar. Aquele moço saiu do lugar dele, veio correndo, subiu em cima do púlpito e ficou parado perto de mim, com sede de ser batizado pelo Espírito de Deus. Quando ele chegou diante de mim, o Senhor falou para mim: fala para ele que eu livrei a vida dele, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Eu falei a mensagem de Deus para ele,
E quando eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, aquele moço começou a falar em línguas estranhas. Depois do culto, o pastor daquele moço me segurou na porta da igreja e falou: espera! Eu esperei. Ele disse assim: olha, aquele moço que Deus te usou para falar com ele, há 2 dias atrás, ele teve 2 ameaças de overdose. Jesus realmente livrou a vida dele, e hoje ele foi batizado com o Espírito Santo. É interessante, irmãos. Olhei para o menino e falei: meu Deus, o Senhor confunde a gente. O menino estava com 2 alargadores desse tamanho na orelha, um de cada lado. Ele veio com toda a sede, uma tatuagem na mão. E eu falei: meu Deus, o Senhor não olha realmente para aquilo que a pessoa está vestindo. O Senhor não olha realmente para o exterior da pessoa, mas Deus vê o teu interior. Deus vê o que está lá dentro. Deus vê a tua vida, Ele conhece a tua vida. A medicina não conhece você por dentro, não conhece. A ressonância magnética não pode mostrar o âmbito escondido da tua alma, mas Jesus, Ele conhece, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Venha, Elaine, adorar a Deus com o hino. Nós vamos orar por essas vidas aqui nesta noite, irmãos. Nós vamos pedir a Deus que a partir deste dia de hoje comece a levantar estas vidas. Chegou o tempo de humilhação. Hoje Deus dá um basta em todo tempo de vergonha. A Bíblia diz que para cada tempo de vergonha a dupla honra. Quem sabe vocês, árvores baixas que estão aqui hoje, desfrutaram de dias amargos em suas vidas. Quem sabe vocês até esse dia de hoje pensaram que em um certo momento não iriam mais aguentar, devido às humilhações, devido a estar por baixo sempre, devido ao esquecimento. Mas hoje Deus dá um basta nisso. Sabe, irmão, se eu estivesse pregando para outra igreja hoje, esta mensagem seria útil lá. Mas eu estou pregando aqui hoje, e eu tenho convicção do Deus que eu sirvo, eu tenho convicção daquilo que Ele pode fazer. A tua vida não será a mesma. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a tua vida não será a mesma. Agora você olha bem no rosto dela aqui, ó. Olha, filma, grava o rosto dessa pessoa que está ao seu lado. Até o começo desse culto você poderia estar vendo ela por baixo, como cauda. Mas a partir desse dia de hoje, você vai começar a ver ela por cima, como cabeça. Mas irmão, e se o orgulho bater no coração? Não, quando Deus levanta a pessoa, quando Deus dá o crescimento a alguém, é Ele que cuida. Não vai chegar no teu coração a presunção, nem o orgulho. Deus vai cuidar da tua vida. Aleluia. Nós vamos orar por estas vidas, irmãos. Minha esposa vai estar louvando a Deus, e eu vou descer ali embaixo para estar orando por eles. Aleluia. Acredita no milagre hoje. Pode aumentar, irmão. Aleluia. Vai adorando a Deus aí, você na nave da igreja. Nós estamos em um culto pentecostal, um culto onde há liberdade do Espírito Santo. Deus quer marcar a história de pessoas nesse lugar hoje. Deus quer agradecer a verdade. Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje. Aleluia. Glória a Jesus.
Jesus marcou a história de pessoas aqui, irmãos. Pode voltar para o teu lugar, convicto, que quando você chegar na tua casa, quando você pisar a planta dos teus pés na tua casa, você já vai sentir a diferença do toque de Deus que foi marcado aqui hoje. Meus queridos, os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez a confiança. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmã Lúcia, a todas as irmãs que ajudam, apoiam neste trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite.